A perícia criminal hoje. Falar sobre perícia criminal traz imagens de séries e filmes que nos fazem acreditar na justiça e também pensar que entendemos do assunto. Infelizmente, no Brasil, a realidade é bem diferente da ficção. Apesar da incontestável importância no processo investigativo, a perícia enfrenta desafios que prejudicam muito a realização de seu trabalho e, sobretudo, a garantia dos direitos, repercutindo procedimentos ainda herdados de governos autoritários. Por isso, precisamos falar sobre perícia criminal. Para começar, o que faz o perito criminal? No Brasil, atualmente, o perito ou perita é um funcionário público concursado, dentro da segurança pública e geralmente integrante da Polícia Federal ou Civil. Entre suas funções, analisa a cena do crime, concentrado nas provas materiais, como impressões digitais, armas e munições, conteúdo de computadores e telefones celulares, entre outras que são levadas para análise técnica e científica, e com isso alimentar o inquérito policial e as ações penais. A perícia criminal também é responsável por exames de corpo de delito, impedindo a invisibilização e a perpetuação de formas variadas de violência, sexual, doméstica, em decorrência de torturas e maus-tratos. No final das contas, a perícia seria responsável por peças-chave que ajudam a garantir a preservação dos direitos humanos. Por um lado, evita que inocentes sejam injustiçados, por exemplo, em acusações de vieses racistas, sexistas, LGBTfóbicos. E por outro, que agentes do Estado e policiais que tenham cometido crimes sejam inocentados. Em muitos casos, as evidências analisadas e provas produzidas pelos peritos têm mais relevância para uma investigação do que qualquer outro elemento. Ou seja, em crimes que deixam vestígios, a prova pericial não pode ser substituída nem pela confissão de um acusado. Obstáculos ao trabalho da perícia criminal. Por muitos anos, a perícia criminal esteve subordinada à polícia. Embora esse cenário venha mudando em alguns estados, onde passou às secretarias de segurança pública, a produção de provas ainda é considerada parte do trabalho policial. Isso faz com que, algumas vezes, as provas sejam usadas para corroborar a versão de defesa ou acusação mais conveniente, e não a que corresponde aos fatos. Somado a isso, o Brasil é um dos países que mais prendem no mundo hoje, ao mesmo tempo em que a taxa de crimes não resolvidos chega a 92%. Dois pesos, duas medidas. Muitos crimes contra a vida não são devidamente investigados, como casos que envolvem agentes públicos, por exemplo, ou violência de gênero. Por outro lado, cresce cada vez mais a punição a delitos menores. É fundamental uma perícia qualificada e com recursos que protejam a vida, no lugar de um sistema que prima pelo extermínio e encarceramento dos desfavorecidos. Em nosso país, primeiro supõe-se que alguém é culpado, depois se procuram as provas. Reforma das perícias. Para fortalecer a busca por justiça, com a garantia de que não sigam se repetindo as graves violações do passado nos casos de morte e desaparecimentos, como ocorria em laudos forjados durante a ditadura, a perícia criminal deve estar na agenda dos direitos humanos. A Comissão Nacional da Verdade recomenda a desvinculação dos institutos médicos legais e órgãos de perícia criminal das secretarias de segurança pública e das polícias civis. A perícia precisa de aperfeiçoamento e de uma importante modernização que assegure recursos, capacitação, independência, autonomia, imparcialidade e atuação mais eficiente. A perícia é uma atividade técnico-científica, portanto, deve ser autônoma.